Você sabe me dizer por que o feriado de Corpus Christi sempre cai numa quinta-feira? Sabia que não tem como definir a data do carnaval sem antes saber a data da Páscoa? Que dia que é a Páscoa esse ano? Esse ano é 4 de abril. Que loucura! Não tem data certa para Páscoa, você sabia? Real, não tem. Então, como que é definida a data da Páscoa? Fique comigo neste vídeo e confira todas as respostas para essas perguntas e também aprenda quais são os critérios utilizados para definir a data da Páscoa. Olá, eu sou a professora Sara Eliud e antes de irmos para o vídeo, te convido a deixar o seu like e se inscrever neste canal e também me seguir lá no Instagram. Antes de contar para vocês os critérios que são utilizados hoje para definir a data da Páscoa cristã, porque tem também as datas da Páscoa judaica, mas ela é definida de uma outra forma. Hoje falaremos sobre a definição da Páscoa cristã. Mas antes de irmos para esses critérios, você sabe o que é Páscoa? Bom, o que é a Páscoa? A palavra Páscoa, ela significa passagem. Isso mesmo, passagem. No domingo de Páscoa, os católicos e protestantes comemoram a passagem que Jesus teve da morte para a vida. E antes de falar desses critérios, é importante a gente voltar um pouquinho na história para a gente entender o que levou, quais foram os acontecimentos passados que levaram às decisões para estipularem os critérios que temos hoje para definir a data da Páscoa. Todos os critérios que existem hoje para determinar a data da Páscoa cristã em cada ano foram definidos no Concílio de Nicéia, que foi convocado pelo imperador romano Constantino. Você sabe por que foi necessário convocar o Concílio de Nicéia? Bom, deixa eu te contar. A Igreja Católica estava passando por alguns problemas e de divergências e tudo mais. E um dos problemas em pauta era quando deveria ser comemorada a Páscoa cristã. Eusébio de Cesareia, considerado o primeiro historiador do cristianismo, relata em uma de suas obras, A Vida de Constantino, sobre esse momento histórico. Porém, antes dessa época, existia outra desordem mais virulenta que afligia a Igreja há muito tempo: a diferença em relação à data da Páscoa. Por quê? Alguns estavam comemorando no dia 14 de Nissan, que é o primeiro mês do calendário judaico. Mas outros estavam fazendo seus próprios cálculos, porque eles diziam: ué, mas a gente não é judeu, nós somos católicos, e por que estamos comemorando na data da Páscoa judaica? A Páscoa judaica comemorava a saída do povo hebreu do Egito. Então, eles comemoravam sempre no dia 14 de Nissan. Nissan é o primeiro mês do calendário judaico. Mas os católicos não estavam mais querendo comemorar na mesma data do calendário judaico, obviamente. Mas quando deveria ser comemorado? Cada um estava fazendo um cálculo. E isso estava trazendo problemas de divergência para a igreja. Por conta desses problemas, com o intuito de unificar o cristianismo em todo o Império Romano, manter a paz e a harmonia, foi que Constantino notou que era necessário realizar um grande concílio. Cartas imperiais foram enviadas por todo o Império, e Constantino queria a maior quantidade de bispo possível, pois ele queria que fosse um debate limpo e que muitas ideias fossem colocadas em pauta e chegassem a uma conclusão, de forma que o cristianismo se mantivesse unificado em todo o Império. Eusébio relata que, também, a boa vontade do imperador contribuiu muito para que esta convocação fosse efetivada, pois ele permitiu a alguns o uso do transporte público, enquanto que a outros proporcionou um amplo suprimento de cavalos para a condução. Muitos bispos compareceram neste concílio. Os registros históricos eles variam um pouco o número da quantidade, mas está entre 250 a 300 bispos. A cidade escolhida para que acontecesse esse grande concílio foi a cidade de Nicéia, mas ela foi escolhida mais por questões logísticas, de acesso e também um clima favorável. Eusébio afirma
que ali se reuniram os mais distintos ministros de Deus, vindos da Europa, Líbia e Ásia. E neste concílio, eles definiram que a Páscoa cristã ocorrerá sempre no primeiro domingo que acontece após a primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera ou outono. Não entendi nada. Equinócio de primavera e outono? O que ele está falando? Quando então tem que ser realizada a Páscoa cristã? Para definir a data da Páscoa, é preciso seguir os seguintes critérios. Primeiro, saber o dia em que começa o outono no hemisfério sul, já que nós moramos aqui no Brasil. Segundo, saber o dia que terá a primeira lua cheia de outono. Terceiro, identificar o dia do primeiro domingo após essa lua cheia, pois esse será o domingo de Páscoa. Agora você já sabe quais são os critérios utilizados para definir a data da Páscoa cristã a cada ano e por que ela sempre sofre essa alteração. Bom, é extremamente importante definir a data da Páscoa cristã, porque é a partir da data da Páscoa que se define a data do Carnaval, da Sexta-feira Santa e dos Corpus Christi. O Carnaval vai acontecer sempre 7 domingos antes do domingo de Páscoa. A Sexta-feira Santa é a sexta-feira que antecede o domingo de Páscoa. E 60 dias após a Páscoa é que se comemora o Corpus Christi. Ele é comemorado sempre numa quinta-feira, pois simboliza a última ceia que Jesus teve com seus discípulos antes de ser crucificado. Bom, pessoal, é isso. Apesar da Páscoa ser a festa litúrgica mais importante para os cristãos, ela não tem uma data fixa e sempre precisa estar sendo recalculada. Mas a gente já tem tudo isso marcadinho no nosso calendário, a gente não precisa se preocupar com a matemática dessas datas. Mas é sempre legal saber como que funciona essas definições. Então, o vídeo de hoje fica por aqui, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!